Jandrei, Igor Vinícius, Franco, Sabino e Jamal Lewis. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Caleri e Ferreira. Eis o time que hoje à noite deve enfrentar o Atlético do Paraná. Engraçado que eu estava dando uma olhada na escalação e além de pouquíssima coisa mudar no time geralmente titular do Zubeldia, o que derruba muito por terra essa coisa, eu não consigo pôr o mesmo time em campo, esse papo todo que a gente escuta aí, né? Muito pelo contrário, o Zubeldia tem colocado esse time muito parecido e muito próximo com a sua estrutura, sem ser mexida, colocar em campo. Você sabe o que me veio, o que me destacou desse time que eu vejo, irmãos? Eu vou dizer um negócio para vocês. Não tem um jogador da base do São Paulo Futebol Clube. Mas, Lucas foi formado no São Paulo. Você está desinformado. Você não sabe da história do São Paulo. Calma. Antes de você falar besteira, Xixia, eu vou considerar ainda o Lucas como um cara da base que está jogando no time de cima. O cara ganhou o universo, ganhou o mundo, foi para a Europa, ficou 10 anos jogando na Inglaterra, na França, aquela coisa toda. Gente, entendam o sentido de eu estar dizendo que o time não tem nenhum jogador da base. Eu estou falando de jogadores novos, jogadores que estão aparecendo, jogadores aí que têm se destacado na base do São Paulo de alguma coisa, jogadores que já subiram e continuam sentados no banco, sendo preteridos pelo treinador chiliquento. Mas enfim, gente, cada um sabe muito bem o que faz, entregando o resultado e depois a gente vê. O que eu acho, gente, geralmente, essa falta de aproveitamento do jogador da base. Eu estou vendo a maioria dos times aí tendo que recorrer à sua base. Claro, você tem às vezes resultados que não são legais e você tem às vezes sim. No São Paulo não, parece todo mundo de cristal, né? Mas não está preparado, tem que ver. Tá... Gente, põe o cara para ver como é que o cara se comporta, porra. O que eu não posso, imagino eu hoje em dia, com todas as dificuldades que hoje vive o São Paulo Futebol Clube e que em 2025 viverá, nós já sabemos dessa história, a gente não tem um jogador ali da base, um jogador de talento que possa nos trazer um resultado técnico dentro do campo e um resultado financeiro, de repente, no fim da temporada do ano que vem. Né? Um cara, porque assim, sem jogar, esses meninos não vão ser vistos. Né? Eu não vou considerar Rodrigo Nestor, fiz até uma crônica raiz do dia para ele, depois vocês dêem uma olhadinha, está no Instagram e no YouTube também. Eu não vou considerar jogador que sobe e que fica eternamente no banco, não apresenta exatamente nada e já mostrou que não vai jogar mais do que isso daí. Né? Eu estou falando realmente, por exemplo, eu estava lendo sobre o Lucas Ferreira, que veio do Flamengo, eu estava lendo sobre o Paulinho, eu estava lendo sobre o Rian Francisco, eu estava lendo sobre o menino Henrique Carmo, eu estava vendo, não, já vi o William jogar, entrou e resolveu. Então, assim, por que esses meninos não fazem parte eu não vou dizer nem do elenco principal de São Paulo, do time do São Paulo? Porque eles não são opções para entrar jogando ou para entrar no intervalo sem as opções que o Zubeldia usa, Nestor, Rato, que mais? Nestor, Rato, Lisier, pelo amor de Deus, porra. Eu prefiro ver essa molecada tentando encontrar um espaço no time, alguma coisa que, sabe, faça os nossos olhos brilhar, nesse futebol mequetrefe que esse time joga, né? Principalmente em se tratando de São Paulo Futebol Clube, que sempre teve histórico de base. E sem querer fazer nenhuma comparação, basta a gente lembrar de alguma maneira, né, de Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney. Os intrusos aí eram o Careca e o Pita com relação a serem formados no São Paulo. Um ataque praticamente formado, Miller, Silas e Sidney dentro do próprio São Paulo, que eram titulares de time, que foram titulares de seleção brasileira em alguns momentos. Né? Então, por que não? Por que não aproveitar melhor essa base que tecnicamente tem mostrado resultados, mas que parece que quando chega para entrar no time de cima ali, são preteridos por um monte de pé de rato que tem aí, um monte de jogador aí folgado que se arrasta em campo e reclama quando sai ainda. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, aproveitar deixa, que gente, o Natal tá chegando, rapaz, voou, e eu queria aproveitar a chance, porque alguns amigos aqui da gente, da casa, o Cássio Augusto Guilherme escreveu aqui, ó, a história do São Paulo Futebol Clube, a máquina tricolor de 80 a 84, irmão, você quer conhecer o São Paulo?
Você fala das coisas de hoje, mas você tem que estudar a história de São Paulo. É uma obrigação que o São Paulino tem de saber a sua história. Afinal de contas, está no hino que o senhor canta na arquibancada. As tais glórias que vêm do passado, né? Então é fundamental e importante você estudar. Então, cara, o papai, a namorada, o irmão, o tio... Cara, por que não um livro? Um presente que, né, hoje em dia está tão difícil alguém imaginar. Olha que legal. O Cássio Augusto Guilherme, História do São Paulo Futebol Clube. Vocês querem mais? Isso aqui eu divulgo sempre, né, gente? Porque isso aqui é mais do que necessário na vida do São Paulino. O Almanaque do São Paulo, Anos de Glória, né? Anos 90 aqui, do Raul Sinelli e do nosso querido Zé Renato. Olha aqui, gente, isso aqui é todos os jogos do São Paulo Futebol Clube, os jogadores, os treinadores e tudo mais. Muito do meu dia a dia eu busco aqui na Bíblia do São Paulino, né? E para quem gosta de jornalismo, esportes e futebol em geral, Minha Vida de Repórter, José Maria de Aquino. Ganhei do meu querido Flávio Marques esse presente especial do Zé Maria de Aquino, aqui, ó, baita repórter. Quem é velha guarda aí vai lembrar do Zé Maria, São Paulino, hein? Tem histórias maravilhosas para contar, resenha campeã. Gente, Natal chegando, que tal um livro aí para os queridos, né, para os amigos, enfim, para os familiares dos São Paulinos. Pensem nisso, qualquer coisa me chama aqui em box, que eu indico, logicamente, o contato para vocês adquirirem, né? Pois bem, o Atlético do Paraná Atlético do Paraná que fez final de Libertadores para o São Paulo Futebol Clube, sensacional, né? Dagoberto jogou lá e cá, Luiz Chulapa jogou lá e cá, Ederaldo Luiz Bellini, meus irmãos. Quem foi Bellini? Bellini foi o zagueiro campeão mundial na seleção de 58, o primeiro título mundial da seleção brasileira, e o Bellini depois veio jogar no São Paulo, sensacional, nos anos 60, vestiu a camisa do São Paulo Futebol Clube, jogou também lá, né, lá no Paraná, enfim, grandes nomes. Assis jogou no São Paulo, depois foi para o Atlético formar lá o Casal 20, Cosme e Damião com o Washington, né, depois foram para o Fluminense. Muita história desses jogadores que jogaram lá em cá, vocês vão lembrar de vários. Rory, estou me lembrando aqui de Nicão, Big Nick jogou lá, jogou cá e jogou lá de novo. Jogou não, né? Ele dera a camisa 10. Quando resolveram jogar a camisa 10 do São Paulo no lixo, de novo, vocês vão escutar, eu vou fazer o quê? Eu vi a camisa 10 com o Gerson, depois eu vi a camisa 10 com o Pedro Rocha, né? Eu vi a camisa 10 com o Dom Dario Pereira, quando chegou no Morumbi, jogava com a 10. Eu vi a camisa 10 com o Pita, eu vi a camisa 10 com o Ailton Lira, eu vi a camisa, meu Deus, com o Raí. O Danilo vestiu a camisa 10, super campeão, tanto camisa 10 maravilhoso. Aí depois entregaram para Dani-se Alves, não satisfeito em arrebentar com a camisa 10 do São Paulo, entregaram, sensacional os caras que estão lá dentro, hein? Entregaram para Big Nick e depois, agora mais recentemente, para Luciano. Eu vou falar uma coisa para vocês, fins dos tempos do futebol. Pois bem, o Atlético não vem com Big Nick, mas vem com Big Pablo, né? Pablão da Massa, super querido aí de muitos torcedores aí de São Paulo. Tem saudade, né? Anselmo Mesquita falou para mim outro dia aqui em off, nos bastidores, Rony, eu sinto muita saudade de Pablo. Não é para menos que o meu querido Anselmo faz parte do manicômio tricolor. É cada um que a gente vê, cada um que a gente escuta que faz parte do pacote, né? Pois bem, gente, o que vai definir basicamente o jogo de hoje? É comportamento. Você pega o time que está em sexto, que é o São Paulo, né? Sexto colocado aí, todo mundo que está na frente do São Paulo ganha, Internacional ganha, Flamengo ganha, blá, 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 né? Então o São Paulo não pode largar esse grupo, tem que ficar na cola ali para depender de umas combinações, além do seu futebol, é claro, para poder classificar. Eu queria que o São Paulo classificasse diretamente para a Libertadores às custas do seu futebol, não o acaso de novo, né? Ah, porque um foi campeão, porque o outro não sei o que lá, o São Paulo foi lá e conseguiu a vaga direta. Não gostaria que fosse assim, tá? Mas se for também, vai fazer o quê? É o que tem para hoje, né? E o São Paulo pega lá o 17º colocado, que é o Atlético, primeiro do Z4, completamente desfalcado, o time desmontado emocionalmente, apanhou em casa, de virada de vitória, outro que está correndo aí para não cair, né? Então, assim, uma série de circunstâncias na sua casa, gramado novo, torcida apoiando, apesar da chuva aí, né, do frio. Enfim, todo o pacote para o São Paulo ganhar, gente. Todo o pacote para o São Paulo ganhar. Lembrando que o São Paulo não vem bem com esses times que estão para baixo. A gente apanhou do Cuiabá, a gente empatou com o Criciúma na Bacia da Alma,
né? Então, assim, tem que ter muito cuidado para isso. Mas a gente não tem como não falar hoje na vitória do São Paulo, né? Tem que ser uma vitória, tem que ser determinante, tem que ser marcante, com um futebol bem jogado, para agradar a gente. Quem vai no Morumbi 9 horas da noite, debaixo de chuva, para assistir o São Paulo Futebol Clube, é o mínimo que esses caras têm a entregar. Tá bom, gente? É isso daí. A gente volta para falar do jogo do São Paulo com uma vitória 2-0 hoje para o São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Da razão e do coração. Pronto. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um final de semana abençoado a todos. Tamo junto. Um abraço.